Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao livro Boa Nova, esse livro de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, que eu estou dando continuidade então nos livros que eu faço no final de semana, que serão os livros de Chico Xavier, e eu fiz o primeiro, que foi Paulo e Estevão, que contou a história então de Paulo de Tarso, ali entre 34 e 64 depois de Cristo, e passou ali toda a história dele, mostrando como é que ele passou de um verdugo cruel, perseguidor dos cristãos, a um Marte no final, sendo recebido, depois da passagem dele, sendo recebido pelo próprio Jesus Cristo, quando ele voltou para o outro lado. E aí esse livro, Paulo e Estevão, eu li que era o preferido de Chico Xavier, dele e de Emmanuel, que eles têm uma série que é conhecida como, é chamada de Romances de Emmanuel. Mas eu vi nessa mesma informação que eu li sobre o Chico, que o segundo livro favorito dele seria esse, o Boa Nova, do Humberto de Campos. E é por isso que eu estou fazendo esse Boa Nova, que não faz parte dessa série, que é essa série que eu quero fazer inicial, para iniciar, e assim o próximo livro que eu pretendo fazer então seria o Há 2000 anos, que é a história do próprio Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Então nós vimos que o Humberto de Campos, ele narra como que foi ali desde o início, ele narra ali como que era na Roma Antiga, na época de Augustus, com todas aquelas guerras, todas aquelas controvérsias, todas aquelas coisas que não estavam do jeito que ele gostaria, ele que estava muito ali pelo lado de querer que tudo fosse feito de forma correta. Então ele começa contando desde esse tempo e como é que se aconteceu aquela calmaria que estava antecedendo a vinda de Jesus Cristo. E aí ele diz aqui que ele iria passar 30 episódios desse folclore do céu, como ele chama esses episódios, que ele diz dentre tantos. Então nós vimos aí no último vídeo, nós vimos o quarto, que foi a família de Zebedeu. Nesse episódio nós vimos que Jesus Cristo então convidou Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu e Salomé, para fazerem parte dos discípulos dele, e eles aceitaram, mas quando disseram à mãe, ela não entendeu direito, ela pensou que talvez Jesus Cristo estivesse representando algum príncipe, e ela entendeu que reino seria alguma coisa como que acontece terreno mesmo. E aí ela foi pedir a Jesus Cristo que ele então desse, assim que ele instituísse o reino dele, que ele desse um lugar de destaque para os filhos dela. E aí ele disse, precisa ver se eles vão querer, se eles vão aceitar o meu cálice. Aí ela não entendeu, ela voltou e falou com o próprio Zebedeu, que foi até Jesus Cristo também conversar, e aí Jesus Cristo explicou para ele o que era o reino dele, o reino que ele falava. Ele disse então: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo e o meu gozo, o trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. E o quinto episódio é os discípulos, e nesse episódio a gente vê Jesus Cristo então ali conversando com os discípulos. Ele já organizou toda a equipe dele e ele então conversa com eles, mostrando a eles que não vai ser uma tarefa fácil, tá? Trazendo a boa nova, especialmente como a gente já viu ali mesmo nessa época logo depois da passagem de Jesus Cristo, quando aconteceu o livro Paulo e Estevão, nós vimos quanta crueldade contra os cristãos, porque a maioria das pessoas que estavam ali atreladas à lei mosaica, eles não aceitavam então o evangelho de Jesus Cristo. E aí ele diz aos discípulos que eles vão enfrentar muitas dificuldades, mas ele explica que é tudo por uma boa causa. O sexto episódio, então, o nome é Fidelidade a Deus. Depois das primeiras prédicas de Jesus a respeito dos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigiria dos discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que? Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios?
Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E, acaso, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos, o sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o prego que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental como que iluminadas por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alceu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nesses termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as observações dele, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa.
Daí se segue que na nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem tréguas. Nesse interim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? Respondeu Jesus. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atento com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as farsas destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu. Mestre, estes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouvi, replicou o senhor, com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, buscamos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir,
como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo sentimento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis, através de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Então aqui se concluiu esse sexto episódio e vamos ver também o sétimo, a luta contra o mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma: todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova e todos os homens da vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o Mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava a ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe, com humildade, suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal, eu acredito que deve ser burca, mas não sei aqui está escrito turca. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias tu duvidar disso?
O discípulo do Evangelho não combate propriamente seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue teu caminho no retundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos conta que Deus abandonasse as atividades divinas dele para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na casa dele. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas. Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com sua força teria de quebrar sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda a intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. O apóstolo humilde sorriu.
Saciado em sua fome de esclarecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente à vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela farsa das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito do futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade de seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso por sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu com seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, acha-a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Então aqui se conclui esse 7º episódio desse livro, então, A Boa Nova, que nós trazemos, então, 30 episódios trazidos aqui por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, esses episódios que Humberto de Campos chama de o folclore do céu. Então, nós vimos desde o início, antes da chegada de Jesus Cristo, quando ele ainda era ali criança com João, depois ali buscando os discípulos, e agora então nesses primeiros momentos, nesses primeiros tempos com os discípulos, que então ele vai mostrando a eles como é que se constrói o reino de Deus. Então, nesse último aqui nós vimos essa conversa esclarecedora sobre as questões que então Tadeu ele trouxe para Jesus Cristo, que respondeu a tudo, mostrando que então podemos estar servindo a Deus quando nós fizemos a nossa reforma íntima, quando o nosso interior está puro, quando nós entendemos e aplicamos o que a gente entendeu na nossa vida. Senão, aquela coisa, eu acredito, do médico que esteja doente e esteja tratando algumas pessoas da mesma coisa que ele tem. Eu acredito que não funciona. Foi isso que eu entendi desse último episódio, então, que foi os discípulos. E então nós voltaremos, eu volto com vocês para os próximos 2 episódios, e o próximo é o 8º, que é Bom Ânimo. E eu espero que vocês estejam com bom ânimo para continuar vendo, lendo, descobrindo o que é essa boa nova que Humberto de Campos traz nesse livro, que é o 2º preferido de Chico Xavier, que eu estou fazendo aqui então, e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!